Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda, meu nome é Marisa. E nós estamos aqui para evoluir junto com você. Este é um vídeo programado para o mês de setembro. Então pode acontecer um pouquinho antes, uns diazinhos depois. Mas eu programei os tarôs para o mês de setembro. E todos aqueles que têm como signo solar, ascendente ou lunar a constelação de Leão. Ou alguma casa importante também no seu mapa astral, por que não? Continuo com a agenda aberta para os mapas astrais, para as terapias e também para leitura particular. É só nos procurar no WhatsApp, no horário comercial, de segunda a sexta, e nós daremos maiores informações. Peço com muita humildade que você deixe o joinha, porque é assim que a plataforma digital reconhece o nosso trabalho e indica para outras pessoas. Hoje eu estou falando assim com um pouquinho de dificuldade, porque está muito frio e a garganta dá uma pifada, né? E vocês sabem que eu trabalho, né, e gravo à noite ou então de madrugada essa mensagem que é feita com muito carinho, muita responsabilidade para vocês. Sempre dando o melhor de mim. Mas às vezes a voz também cansa, né? E aí fica assim, meio devagar, uma voz mais arranhada, mas com a mesma qualidade de sempre. Vamos lá. Tarô dos Guardiões para Leão. Já virou, tá vendo? E vem uma mensagem através da pombagira Maria Padilha, lâmina de número 17. Deixa eu tentar afirmar aqui a imagem. E aqui ela vem falando, Leão, de vocês serem aquela pessoa que priorizam a verdade, são atraentes quando se entregam a uma situação, a uma pessoa, vocês fazem com muita convicção, com muita fidelidade aquele projeto ou aquela pessoa. São amáveis por natureza e muito carismáticos, atraem atenção por onde passam. Mas devem tomar muito cuidado, porque todo esse brilho, toda essa luz que você está emanando em setembro, pode estar atraindo uma pessoa muito traiçoeira, muito perigosa. E é bonita, viu? Ela utiliza a aparência que tem para poder ter dinheiro, a bicha é ardilosa. E ela tá ali rodeando, ela tá indo igual uma mariposa em volta da luz, atraída pelo seu brilho. Então não caia na armadilha dessa pessoa, que é uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, que chama atenção, mas que está chegando até você para tirar algo seu, principalmente na área material. A pessoa tem 2 cifrões no lugar da pupila, então fique esperto aí, tá bom, Leão? Vamos ver o que o tarô das jovens bruxas tem a dizer para vocês. Tarô das jovens bruxas. A leitura é longa, porque ela é mensal, tá? Então tenham calma. A carta do farol. Deixa eu tentar focalizar aqui. Isso. A carta do farol é a lâmina, ó, número 20, tá? Não duvide, Leão, do seu valor. Por mais que as pessoas tentem te jogar para baixo, é inveja. Sempre tem alguém que duvida das coisas incríveis de que você é capaz. E então, você tem que decidir se tornar o seu maior campeão. Acredite com toda a sua força no seu valor. Não se importe com a opinião dos outros. Faça uma dieta diária de amor próprio, de autocompaixão, de autoconfiança. Olha o papelzinho que a bruxa fez e colocou na parede dela. Faça também. Eu sempre sou bom o bastante. Não duvide do seu valor.
Então, se tem alguém aí, Leão, querendo te jogar para baixo, ignora, é dor de cotovelo, manda beijinho no ombro para essa pessoa, que coisa chata, né? Tem gente que é assim, não vai para frente, ainda tem raiva de quem vai, de quem se esforça. Eu fico impressionada com a capacidade que as pessoas têm de criticar e julgar o outro. Nossa. Carta da harmonia no norte. Carta do futuro no sul. Carta do crescimento no leste. Opa! E carta da ação no oeste. Gratidão ao tarô astrológico. Então aqui, gente, vocês têm no norte, né, o seu destino, o seu rumo principal, agora no mês de novembro, a lâmina de número 40, que é a lâmina da roda e da harmonia. Então aqui você recebe, através do silêncio, a perfeita harmonia. Eu digo a você que nesse momento você deve ter consciência daquilo que você deve se orgulhar e deixar fluir aquilo que as pessoas acham que não tá bom. Você deve estar aberto àquilo que o universo tem para te oferecer e ignorar as críticas destrutivas, porque existem dois tipos de crítica. Aquela que constrói, que a pessoa te dá um toque e a sua vida vai melhorar, e aquela que é cínica, que vem para te desestabilizar, para te desarmonizar, para você desistir, e essa é feita por pessoas que não querem o seu bem. Então tá na hora de você se conectar ao universo, de você fazer acontecer, deixar fluir as coisas da forma como o nosso Pai Criador quer e não como outras pessoas acham que a tua vida deve ser. No sul, você traz a lâmina de número 26, que é a lâmina que fala sobre o seu futuro. E aqui vocês têm esse dragão, um dragão chinês, né? É a cabeça do dragão aqui, ó. E você vai dizer assim, olha, esse mantra: eu pretendo receber a visão mais elevada de que preciso para ver minha vida como parte de um plano maior. Eu pretendo receber a visão mais elevada do que eu preciso para ver minha vida como parte de um plano maior. E aí você vai falando esse mantra todos os dias e você vai ver que a sua vida vai ser elevada, que tudo que você precisa, o nosso Pai Criador vai prover. Porque antes da gente nascer, a gente faz um contrato, a gente escolhe as lições que nós vamos enfrentar aqui nesta jornada. E nós podemos ver que nessa jornada nós também temos tesouros, não são só pedras, não são só tropeções, mas tem muitos momentos de descobertas, de coisas maravilhosas que nós às vezes não sabemos agradecer. Então aqui, ó, é você através das dificuldades, e eu sei que a sua jornada é longa e complicada, é saber construir o seu futuro com crescimento, com gratidão, ver as coisas de uma maneira diferente, abandonar hábitos antigos, parar de reclamar, ter uma perspectiva mais ampla daquilo que é a sua vida. Você precisa pensar que a cada encarnação você adquire novas ferramentas, mas são ferramentas que vão entalhar o seu futuro. Então tenha sabedoria, o dragão é o representante da sabedoria. Então saiba
passar os seus perrengues com sabedoria, tirando deles as melhores lições para o seu caminhar. No seu leste, onde iniciam todas as coisas, nas suas habilidades, você traz a lâmina de número 20, que é a lâmina de Júpiter. Essa lâmina diz que você deve permitir o crescimento e a expansão, deixar o sucesso entrar na sua vida. Porque eu vejo novos começos, num sentido bem positivo, e você é capaz de se conectar ao sucesso. Só precisa crescer e expandir e permitir a entrada de novas coisas e principalmente pessoas ou situações desconhecidas. É quebrar a corda que te limita. É como se você, Leão, estivesse dentro de uma redoma ou de um lugar delimitado pelas tuas crenças ou por algum vício. E que agora é hora de cortar essa corda, de sair dessa zona de conforto e de alçar voos mais altos, para que lá de cima você possa enxergar a realidade em que você está. No oeste, nas suas finalizações, você traz a carta, a lâmina de número 19, a carta de Marte. A gente sabe que Marte é o deus da guerra. E você deve dizer, eu sou capaz, eu tenho a capacidade de realizar. Porque aqui, gente, é necessário agir e realizar. Não é só ficar no pensamento. Porque empreender exige força, determinação, objetividade, ambição, desde que equilibrada. Então tá na hora de você deixar o mundo dos sonhos e partir pro mundo da vamos fazer. Agora é a hora de Leão balançar a juba e dizer, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer diferente, eu quero a prosperidade na minha vida, eu quero sucesso na minha vida. E aí deixar mesmo acontecer tudo. Tarô da Bruxa de Évora. Qual o conselho ou o ensinamento para leoninos e leoninas? Vieram 3 cartas. Gratidão ao Tarô da Bruxa de Évora. Veio o As de Paus, o 3 de Espadas e o 2 de Paus. Vamos falar uma a uma aqui para ficar bem claro para vocês. O As de Paus. O que essa carta sugere? Vejam aqui que tem brotinhos, tem um pássaro, um novo amanhecer e muita frutinha aqui. Então é uma carta que já só de olhar para ela, a gente vê que tem oportunidade surgindo aqui, né? É um naipe associado ao elemento fogo, paus, e ele sugere energia, criação, intuição, paixão, determinação e expansão espiritual. É sobre sucesso em tudo aquilo que você vai empreender. Fala do seu potencial, de um pacote de sorte chegando na sua vida, uma renovada sensação de ser, que é um momento para criar algo novo, de projetar e agir, não é só ficar no campo das ideias não, tá? Então assim, é um momento muito seu, sabe, Leão? É como se tivesse vindo aqui do céu um feixe de luz, de energia, para que você se inspire, para que você faça acontecer. É a hora de você ir em frente, simbora que atrás vem gente. Aqui na lâmina 2, você tem o 3 de espadas. E aqui você vê que a jovem bruxa,
ela tá chegando em casa, tem aqui um candeeiro iluminando a porta, né? Ela traz uma sacola, deixa eu ver, traz verduras, né? Traz verduras. O cisne é símbolo de mansidão, tá aqui olhando para ela. Então ela representa essa carta a realização de alguns projetos que você já tenha engendrado na sua cabeça e que agora é hora de você colher os frutos, de inovar, de se mexer para conquistar aquilo que você quer. Agora mantenha seus olhos bem abertos para não deixar passar oportunidades, aproveitar ao máximo cada uma delas para crescer, amadurecer e construir o futuro com muita prosperidade. Se alguém não está nessa energia porque tem limitações e isso está atrasando sua vida. A terceira lâmina vem do 2 de paus. Eu adoro essa carta, porque aqui a jovem bruxa, né, pegou aqui e deu tchau pro sapo, pro rato. Ela bateu neles com vontade, botou para correr, né? E eu acho bem interessante isso, porque às vezes a gente precisa mesmo botar os sapos e os ratos da nossa vida para correr, porque ficam roubando nossa felicidade. Então aqui eu vi que após, né, essa oportunidade aqui, ó, né? Vocês abriram com essa carta. Então após essa oportunidade que o As de Paus trouxe, o 2 diz que você tem que tomar uma decisão. Parar um pouquinho, planejar o que você quer, porque aqui, ó, tudo que você semear, você vai colher, e aqui me diz que a colheita é farta. Então, para ter sucesso, é preciso ter coragem, preciso ter controle para se libertar das amarras sociais, das crenças limitantes, da falta de planejamento. É preciso que você se realinhe, Leão. É preciso equilíbrio. Porque é um momento que você está precisando avaliar qual a distância do salto que você vai dar. É saber desapegar para explorar suas novas situações, sair da sua zona de conforto para crescer. Seguir em frente e explorar o mundo e conseguir aquilo que quer. Nossa, gostei. Bem assim, né? Lâminas bastante incentivadoras, aquele pontapé a mais que a gente às vezes precisa ouvir para tomar tempo na nossa vida. A gente até sabe, né, das nossas capacidades, mas precisamos de uma palavrinha de incentivo, né? E eu gosto muito do tarô nesse sentido, do tarô trabalhar o nosso inconsciente. Eu vou pedir permissão que vou afastar um pouquinho e vou descer o celular para que vocês vejam as cartas do baralho cigano, tá? Então, vamos lá pedindo a cigana Isolda que dê os caminhos para todos os leões no mês de setembro. Como sempre, não pode faltar, né? Veio a carta dos obstáculos, mas são coisas passageiras que podem ser superadas com muita facilidade, ainda mais para Leão, que são pessoas cuja a persistência é uma marca muito forte. Calma, gente, faltam mais cartas. Fundo do baralho, carta dos pássaros. Vou afastar mais um pouquinho para todo mundo ver. Aí. Beleza. Então aqui, gente, vocês têm como energia
básica do jogo de vocês, a carta dos obstáculos. Essa lâmina não é que é falta de sorte, gente, não é isso não. Sabe quando você tem alguma coisa dizendo assim, vou atrapalhar, mas aí você vai e pula, tá vendo? É como se esses espinhos que estão aqui no caminho, mas tem lugar para você passar, tá vendo? Entre os espinhos, pulando pedra, mas tem lugar para passar. Então assim, vai ter um pouquinho de perrengue? Vai. Quando é que não tem? Mas se você fizer as coisas com amor, sem reclamação, você vai passar de boa. E eu te digo mais, esses perrengues aqui vão trazer autoconhecimento para sua vida, vão te tornar mais maduro e até uma fonte de inspiração para as pessoas. Poxa, ele conseguiu, né? Você tem determinação e sabe o que quer. Porém, assim, tem pessoas que por falta, não sei se é falta de fé, não sei se é mania de reclamação, né? As coisas não estão dando certo. Eu peço a você que está nessa situação, reflete, pergunta quanto vale a minha felicidade. Será que eu estou na direção certa? Todo mundo sabe que ser feliz não tem preço, então, né? Mostre que você não está aqui para brincar, que a tua vida vale muito e que você merece ser feliz, sim, tá? Na questão saúde, eu não estou vendo nada grave, mas eu vejo vocês tensos, se sentindo pressionados, problema circulatório por falta de exercício, dor no corpo devido ao nervoso e até pressão alta. Então, vamos cuidar, aí vamos relaxar, vamos caminhar, vamos cuidar da alimentação. Quando eu falo de amor aqui, tem muita incerteza. Precisa paciência, compreensão, diálogo. Acredite no amor. Para de apontar defeitos. Ninguém gosta de ser o tempo todo criticado. Agora você que está aí solteiro, ruminando mágoa de relacionamento passado, oh meu Deus, faça uma limpeza de aura, abra seu coração. Queira ser feliz, porque no momento certo novas oportunidades virão. Tudo isso que você está vivendo foram fases, não é hora de ter atitude drástica, dizer, não quero mais ninguém, para mim chega, tudo acabou. Tá bem, tá. No trabalho, na sua carreira, vai ter algum imprevisto que vai testar sua habilidade. E vejo atritos devido a uma fofoca. Então fica atento, procura não participar lá do que acontece no seu local de trabalho. Controle a sua ambição para não prejudicar ninguém. Vamos com calma, tudo virá para você no tempo certo. E quem está desempregado, eu sei que está uma fase difícil. Mas se você tiver mais um pouquinho de paciência, fizer aí alguma qualificação, algum curso, um diferencial na sua área, eu sei que vai valer a pena. O fundo aqui do baralho de vocês vem com a carta das alegrias. E aqui vem dizendo que o diálogo é sempre a melhor alternativa e que a gente não deve incentivar a fofoca, nem continuar com o telefone sem fio, que a gente deve cortar esse telefone sem fio. E assim, aqui me diz também que alguns de vocês vão estar com muita sorte. Então tá na hora talvez de você fazer algum tipo de loteria, alguma coisa assim, tá? E lá eu já tinha dado o número das cartas, 19 e 20. E aqui é o 4, 26, 18, 11, 2, 13, 12, 35, 8 e 19. Aí façam aí a sua mistura, siga a sua intuição. Aqui me diz também para você mudar suas atitudes para não atrair mais problemas, principalmente o seu falar. E vejo
leão aqui que tem problema com filhos ou netos que ainda são crianças e que estão desafiando, né, a sua autoridade. Como terapeuta, eu digo a você, bater não é a solução, mas conversar e criar o cantinho do pensamento é essencial. Hoje nós temos uma geração que não produz nada por falta de limites. E um alto índice de depressão na adolescência e na primeira fase da vida adulta por conta das frustrações. Os pais nunca ensinaram o não, protegeram demais, deixaram fazer tudo o que queriam e eles vivem num mundo paralelo que é o mundo da internet. Então, quando caem no mercado de trabalho, quando vão estudar e não passam, a frustração vem, a depressão também. Então, ensine seus filhos, seus netos a ter limite, a respeitar as pessoas e você não vai ter esse problema na sua vida. As mudanças que ocorreram na sua vida até agora foram feitas de forma muito problemática devido a essa sua hiperatividade na sua forma de querer resolver do seu jeito. Inclusive trouxe muita dificuldade na área profissional, na área educacional, gente que estuda, porque o gênio tá difícil aqui, precisa ser controlado, tá? Aqui me diz também de alguns leoninos que estão estagnados, apegados a alguma situação e aí não vai para canto nenhum. Atolou o pé na lama e lá ficou. Meu filho, minha filha, levanta. Vamos pisar em terra firme, vamos lavar esses pés. E deve ter muito cuidado com amizades que te influenciam de uma forma negativa e faz com que você pense que estar na lama é bom. Não é não. É muita dificuldade a nível íntimo, nível pessoal, né? E inclusive aqui mostrando, né, problema obsessivo, descontrole espiritual, ou você foi entrando num lugar que não está te ajudando e precisa cuidar das relações familiares, que estão bastante abaladas. Quando eu olho, deixa eu ver como é que está nosso vídeo o tempo aqui, mas vocês vão esperar um pouquinho. Quando eu olho essa coluna aqui, ó, me preocupa essa carta da magia. Por que eu tô falando isso? Porque é uma carta em que você deve pensar naquilo que você tem feito até hoje. Tem conversas aqui que magoam, sabe? Discussões, você está sendo muito duro no seu falar, Leão. Principalmente no ambiente de trabalho. E se você não mudar, esse sofrimento vai continuar. E as pessoas que recebem essa crítica, essas palavras duras, projetam energias densas em você. Inclusive na família aqui eu vejo situações de agressão familiar. Presta atenção aí, Leão, que a coisa não tá bonita pro seu lado. Nessa coluna aqui vocês têm a carta da criança. E aqui vem falando para você da sua imaturidade no jeito de agir e de fazer as coisas. Mas me fala aqui também de uma criança feliz, que você deve conversar com ela para que ela cresça saudável e forte. Você deve prestar atenção na sua espiritualidade, deixar que o seu guia protetor possa te auxiliar. Vejo também aqui amizades de infância ressurgindo na sua vida. Quando eu olho essa linha de baixo, você tem a carta das perdas. E é necessário aqui que você faça uma transformação para parar esse ciclo de perder emprego, amigos, amores, dinheiro, porque às vezes as suas conversas são muito tristes e trazem mudanças inesperadas. Veja aqui também um acordo que você fez verbal que vai mudar de rumo. E você vai se decepcionar, porque a pessoa não vai cumprir aquilo que prometeu.
Então, algo que você queria não vai acontecer, tá? Tem gente aqui que vai mudar de emprego ou vai perder o emprego. Ai, ai, dói. Por conta daquela fofoca que eu falei lá atrás. Aquela fofoca lá atrás vai render, viu? Então, cuidado com o que diz, o que comenta, para você não sobrar na reta. Nessa linha aqui, vocês têm a carta dos livros como energia principal. Ela vem falando de papéis, de estudos, de documentos. Cuidado com o que você assina, Leão. Você é uma pessoa que está sendo influenciado por alguém que não tem escrúpulos. Então, preste atenção no caráter das pessoas que te rodeiam. Principalmente com relação, não sei se é um aluguel, eu não sei se é uma venda, mas é alguma coisa ligada a um imóvel. E aí, leão, que mora o perigo. Então, se você é esse leão que está lidando com uma compra, com uma venda, com uma locação, ore. Não assine nada sem ter certeza daquilo que você está fazendo. Para depois não ter prejuízo e dizer, ah, a cigana não me avisou. Bom, essas são as energias para todo mês de setembro. Espero ter contribuído para você melhorar e ter certeza de onde caminha. Que nós saibamos sempre agradecer ao nosso Pai Criador, as forças do bem que atuam nas nossas vidas e estejamos abertos a todas as oportunidades boas que aparecerem em nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão.